nome é Fátima e eu trago-vos os 21 livros melhores de 2021. Esta lista é a minha opinião em relação às leituras que eu realizei. Foram os livros que eu li no ano 2021 e que eu considerei serem os melhores 21 livros do ano 21. Foi extremamente complicado escolher de todas as leituras que eu realizei no ano passado os 21 melhores livros, mas cá estão os 21 melhores livros e vou passar a falar deles. Os primeiros livros que eu vou falar não os tenho comigo em versão física, alguns deles foram emprestados e um deles eu li em e-book. O que eu li em e-book e que foi um dos melhores livros que eu li em 2021 foi O Pecado de Porto Negro, de Norberto Moraes. O livro fala-nos de Santiago e da relação que ele criou com uma jovem da sua comunidade. Acontece ali uma desgraça e depois existe ali um plano de vingança para vingar essa desgraça que aconteceu no livro. Achei o livro fenomenal, achei a história extremamente envolvente e gostei imenso daquele livro. Não disse, mas todos os livros que eu vou falar não existe uma ordem específica em termos de pontuações, em termos do livro preferido do ano 2021, porque todos eles são de géneros completamente diferentes e todos eles estão aqui por uma razão distinta. Outro dos livros que eu li em 2021 e também gostei imenso foi o Pura Raiva, de Cara Hunter. Eu li este livro na minha lua de mel e adorei o livro. É um thriller, existe um crime e existe ali toda uma investigação para perceber o que é que aconteceu e quem é que está por detrás dessas ações criminosas. Outro dos livros que também está neste top 21 é o Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, de Afonso Cruz. A escrita de Afonso Cruz é extremamente diferente daquilo que nós estamos habituados e ou se gosta bastante dos livros ou não se gosta. Eu gosto da forma como Afonso Cruz escreve, gosto da forma envolvente como ele cria todo o enredo e Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, apesar de ser um enredo extremamente confuso, porque retrata e tem todo um cenário de um clima oriental que nós não estamos acostumados, a própria história é extremamente envolvente e depois existem aqui personagens que nós nunca na vida nos vamos conseguir esquecer, principalmente o do final, que para mim foi dos finais mais dolorosos que alguma vez eu li num livro e achei o livro extremamente bom até ao final, porque o final completa tudo aquilo que nós fomos acompanhando ao longo do enredo. Outro dos livros que eu também gostei muito em 2021 foi A Noiva Cigana, de Carmen Mola. Este é um thriller que nos conta a história de uma jovem de etnia cigana que é brutalmente assassinada. O criminoso que é acusado deste crime, o modo de atuação deste crime é semelhante a algo que aconteceu no passado e esse criminoso está preso, não podendo ter sido ele. Existe aqui toda uma investigação para procurar o criminoso e tentar justificar aquilo que ocorreu com essa jovem. Outro dos livros que também está neste top 21 é o Rochinol, de Christine Anna. É um livro que nos fala sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o papel das pessoas que ajudaram os judeus na Segunda Guerra Mundial e, apesar de eu estar à espera de tudo o que fosse ocorrer aqui no livro, de todo o enredo, este livro vai-nos destruindo passo a passo. Desde as primeiras páginas do livro nós já sabemos o que é que vai acontecer àquelas personagens, só que não é por isso que o final deixa de ser menos doloroso do que o que é. E o livro vai-nos massacrando de tal forma, vai-nos destruindo de tal forma, vai-nos levando a sentir tristeza constante ao longo do enredo, que o final é a última facada no coração e o Rochinol para mim foi um dos melhores livros de 2021. Outro livro que também está neste top 21 é A Breve História da Menina Eterna, de Ruth Simões Ribeiro. Este livro fala-nos de uma questão que é ainda um grande tabu, que é a questão da morte. Só que a morte aqui é tratada de forma tão simples, tão palpável, que o livro é extremamente envolvente e leva-nos aqui uma reflexão profunda num livro tão pequenino, com uma história tão doce, que é magnífico. Para mim, foi um dos melhores livros do ano passado. Logo no início do ano 2021, eu li o livro de José Rodrigues dos Santos, A Vida no Sopro. Esta foi a minha estreia como autor e não podia ter começado da melhor forma porque o livro é muito, muito bom.
Existe aqui toda uma contextualização histórica, existe aqui o retrato da ditadura que nós vivemos no nosso país, e temos aqui uma história de amor que é condenada pela separação e pela não aprovação por parte da família. E achei este livro tão delicioso que eu fiquei fascinada com os personagens e li-o também de forma muito, muito rápida. O Terra Americana, de Janine Cummins, acho que é assim que se diz. Este livro conta-nos a história de uma mãe e de um filho que vêem toda a sua família ser dizimada num ataque de um cartel de droga do México. E eles vêem-se envolvidos numa fuga a esse cartel para que também eles não sejam mortos por os membros desse cartel. E eles vão aqui numa corrida contra o tempo tentar fugir desse cartel e tentar entrar nos Estados Unidos a tempo de não serem mortos pelos membros e pelas pessoas que mataram os seus familiares. Este livro provoca desde as primeiras páginas uma suspensão de ar que nós somos incapazes de respirar à medida que estamos a ver o livro, porque estamos sempre à espera que eles sejam apanhados a qualquer momento, e é um livro extremamente envolvente e que eu gostei imenso de ler. Outro dos livros que para mim foi uma agradável surpresa no ano 2021 e que eu gostei imenso de ler foi Eleanor and Park. Este livro, apesar de ser um livro para jovens, tem uma mensagem tão boa e trata aqui de assuntos tão delicados de uma forma tão simples que é mesmo muito envolvente. Nós temos aqui a história de Eleanor, que vive ali bastantes complicações na sua família e que conhece o parque, que acaba por ser o seu porto seguro e vai ajudá-la a sair da vida que ela está a viver dentro do seu seio familiar. O livro é extremamente emotivo e eu adorei ler este livro e também li-o de forma muito rápida. Um Homem Chamado Ove, de Frederick Backman, foi a minha segunda leitura deste autor. Já tinha lido em 2019 A Minha Avó Pede Desculpa e li em 2021 Um Homem Chamado Uve, que nos conta a história do Uve, que é um idoso extremamente rabugento, de mal com a vida, que nada lhe agrada. E nós vamos aqui conhecer toda a sua história de vida e vamos nos envolver com todos os acontecimentos que ocorreram ao longo da sua juventude. É um livro com um certo tom de humor, mas ao mesmo tempo bastante sentimental, porque nós vamos ficar bastante tristes com tudo aquilo que o Wolf viveu. Outros livros que eu gostei muito de ler em 2021 e foi das últimas leituras do ano foi O Segredo Mortal, do Bruno M. Franco. Tinha ouvido bastantes boas opiniões em relação ao livro e tinha muitas expectativas com o livro. E peguei neste livro também um bocadinho receosa porque essas expectativas fossem quebradas, mas não aconteceu. O livro é extremamente delicioso, lê-se de forma muito rápida e gostei imenso de ler este livro. Conta-nos aqui a história de uma investigação, há um crime que ocorre em Lisboa e existem 3 focos de atenção: as alterações climatéricas que ocorreram na cidade em meses anteriores, um crime múltiplo que ocorre e que os corpos são encontrados numa praia em Lisboa e a acusação de um jovem que se diz inocente da morte de 2 policiais. Todos estes casos irão se encontrar aqui num ponto do livro e nós vamos aqui acompanhar o Leonardo e a Marta na procura destes assassinos e o que é que aconteceu na realidade. Eu adorei ler este livro porque a história é extremamente envolvente. Nós vamos criar empatia com estes 2 investigadores, vamos estar curiosos por perceber onde é que estes diferentes focos que existem no livro se irão encontrar e porque é que eles estão todos relacionados. E as próprias personagens criam empatia connosco, leitores, e foi um livro extremamente delicioso de ser lido. Outro livro que eu gostei muito de ler em 2021 foi 1984, de George Orwell. Eu também, no ano 2021, li O Triunfo dos Porcos e, comparando uma distopia à outra, realmente o 1984 tem um poder de crítica e um poder de reflexão muito maior do que O Triunfo dos Porcos. E nós aqui vamos nos envolver por uma lavagem cerebral
que até nós próprios nos embrenhamos nessa lavagem cerebral. Não é à toa que o livro é dos melhores do autor e considerado um dos melhores do autor, porque o livro é extremamente muito bom. A minha primeira leitura de 2021 foi o livro de Tânia Ganho, A Peneia. Este, tal como A Terra Americana, também é um livro que nos faz suspender o ar e faz-nos ficar intrigados com toda a história desde o início do livro. Nós aqui vamos acompanhar o caso de uma alienação parental e vamos acompanhar todo o sofrimento de uma mãe que tenta ficar com a guarda do filho e vê que todo o seu esforço está a ser em vão, está a ser inútil, porque a outra parte, o pai da criança, está a fazer-lhe a vida negra e está a alienar o filho contra a própria mãe. É um livro muito bom, tem aqui toda uma contextualização jurídica daquilo que é os direitos da criança, muito bem feita, e eu gostei imenso desta leitura. Outro livro que entrou neste top 21 foi As Doenças do Brasil, de Walter Ugumem. O Walter Ugumem, tal como o Afonso Cruz, tem uma escrita muito própria, muito peculiar, que nos faz ou gostar muito dos livros ou odiar os livros. E eu gosto muito daquilo que Walter Ugumem escreve. Acho que ele tem ali uma forma poética de expor as situações. E este livro conta-nos uma outra versão daquilo que foram as descobertas do Brasil, daquilo que foi a nossa colonização do Brasil. Existe aqui uma parte do livro que é menos afuriada daquilo que foram as descobertas e mais dura daquilo que nós portugueses, ao chegar a um sítio diferente, decidimos fazer e tomá-lo como nosso. É um livro que nos leva a refletir também este papel dos descobrimentos, aquilo como naquela altura se vivia e se defendia a própria cultura, e eu gostei imenso deste livro. Tive também a oportunidade de poder assistir a uma conferência do Walter Ugumem a falar de toda a construção deste livro, e isso enriqueceu também a minha compreensão da leitura e aquilo que foi esta experiência de leitura com este livro. Outro livro que também gostei imenso de ver em 2021 foi o Águas Passadas, de João Tordo. Este livro provocou diferentes opiniões em vários leitores aqui da comunidade. Houve pessoas que adoraram este livro e houve pessoas que detestaram este livro. E eu faço parte das pessoas que adorou este livro. Acho que aqui, apesar de haver aqui algumas gafes naquilo que é os postos de poder dentro da polícia ou a forma de atuação da polícia, para mim isso não estragou o prazer da leitura. Acho que todo o enredo é muito bem enriquecido com aquilo que o João Tordo tentou expor com este livro. Gostei imenso de todo o enredo que ele criou, de toda a história que ele criou, da forma como ele juntou todos os pontos para nos levar a um problema ainda maior, e eu adorei a leitura deste livro e para mim não foi uma desilusão. Outra leitura que eu gostei muito de realizar este ano foi O Último Olhar, de Miguel Sousa Tavares. Também um livro que provocou opiniões distintas naquilo que é o conteúdo da obra. Eu adorei este livro. Este livro conta-nos a história de Pablo e de Inês. Pablo, que é um homem de 93 anos que passa por 3 grandes lutas. Uma é a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial e agora, atualmente, nos dias de hoje, passa pelo combate à Covid-19. A Inês é uma jovem médica que tenta ajudar no lar todas as pessoas que estão lá residentes e fazer com que elas não passem por uma possível contaminação. Ocorre contaminação nesse lar e ela irá viver aqui todos os traumas que a Covid trouxe para os residentes nos lares. Eu adorei este livro porque me consegui colocar no lugar da Inês, e parte dos acontecimentos que ocorreram aqui neste livro, nesta última parte do livro que nos fala desta Covid-19, todos esses acontecimentos associados a próprias experiências que também vivenciei no combate à Covid-19 no meu local de trabalho. Eu fiquei totalmente ligada ao livro, gostei imenso de todo o enredo, gostei da forma como o Miguel Sousa Tavares contou toda a história e relacionou todos estes acontecimentos numa só obra. Para mim foi uma excelente experiência de leitura e não fiquei nada desiludida com aquilo que Miguel Sousa Tavares trouxe neste livro. Outro dos livros que entra dentro deste top 21 é o
Uma Gaiola de Ouro, de Camilla Lackberg. Este livro, eu ia com muitas expectativas para este livro, mas de longe conseguir chegar a tamanhas expectativas que o livro conseguiu superar, porque o próprio enredo do livro é completamente diferente daquilo que eu tenho vindo a ler. Nós temos aqui uma mulher que tem aqui uma construção de personalidade que nós tomamos como frágil e que ela depois dá-nos um murro no estômago, que é longe dos meus pensamentos eu conseguir visualizar o que é que ia acontecer neste livro. Gostei imenso desta história, gostei imenso deste livro, fiquei ansiosa por pegar na continuação desta obra, porque realmente o livro é fantástico. Após haver aqui toda uma construção de vingança por parte da personagem principal contra o seu ex-marido, que ela toma uma postura completamente diferente e parece que tem outro tipo de personalidade. E eu adorei este livro, de forma muito rápida, e está dentro destas leituras de melhores de 2021, porque o livro é mesmo muito, muito bom. Outro dos 21 livros preferidos de 2021 foi O Prisioneiro do Tempo, de Patrícia Madeira. Eu sou suspeita a falar do livro porque eu adoro romances históricos, e este livro está tão bem conseguido, tem aqui toda uma envolvência histórica, toda uma viagem no tempo que nos leva a conhecer coisas que eu nunca imaginava que tivessem acontecido, mas de uma forma e com um enredo tão envolvente que o livro, apesar de ser tão grande, lê-se de forma muito, muito rápida. Gostei imenso deste livro, faço questões de ver a continuação deste livro e desta história, porque o livro é daqueles livros que nós nunca mais nos vamos esquecer, e gostei imenso de fazer esta leitura e de conhecer o trabalho de Patrícia Madeira. Outra das melhores leituras de 2021 foi A Balada para Sophie, de Filipe Melo e Juan Cavia. Eu este ano de 2021 andei muito dentro desta onda das bandas desenhadas, principalmente na última fase do ano. E conhecer o trabalho destes dois autores para mim foi fantástico. Eu deliciei-me com esta história, fiquei fascinada com todo o enredo, com todo o trabalho gráfico que este livro traz, que para mim é das melhores obras que já fizeram em banda desenhada. E sou incapaz de ficar indiferente ao trabalho aqui realizado. O livro, apesar de ser caro, justifica todo o trabalho conseguido com a obra, e fiquei tão fascinada com o trabalho destes dois autores que já tenho outros livros deles para poder continuar a descobrir aquilo que eles têm vindo a fazer. É um livro fantástico, as ilustrações são lindíssimas, do melhor que há, e está neste top 21 por este sucesso que eles conseguiram criar. O penúltimo livro que vos quero falar, as penúltimas duas obras que eu vos quero falar, é um bocadinho batota nestes 21 melhores livros de 2021, porque é toda uma série que vos quero falar. Uma delas, e só tenho o último livro, é A Amiga Genial, de Helena Ferrante. Iniciei-me este ano a conhecer Helena Ferrante, desafiada pela Carla Augusto e pela Tim dos Devaneios da Tim. E ainda bem que eu aceitei o desafio delas de me juntar a elas para ver Helena Ferrante e conhecer estas personagens e toda esta história da Amiga Genial. Provocou-me aqui sentimentos tão controversos ao longo de todo o livro, de toda a história, de todos os livros, que tornou toda a leitura de Helena Ferrante e todo o conhecimento das obras de Helena Ferrante muito, muito melhor. Gostei imenso de conhecer este trabalho, de ler A Amiga Genial, e fiquei ainda mais curiosa com as obras de Helena Ferrante devido a esta tetralogia da Amiga Genial. E a última tetralogia que eu também li este ano 2021, ano passado, e que fazem parte deste top 21, é o Cemitério dos Livros Esquecidos, de Carlos Ruiz Zafón. E trago-vos aqui A Sombra do Vento, mas todos eles são livros fantásticos, e para mim, que vi opiniões que diziam que A Sombra do Vento é o melhor dos 4 livros, para mim acho que não existe um dos melhores livros
um dos melhores livros de toda a tetralogia. Existe aquele que eu gosto mais e aquele que eu gosto menos em toda a tetralogia, mas todos eles intrusam-se de tal forma que nós tanto podemos começar com A Sombra do Vento, como começar com qualquer outro livro, porque todos os livros são quase como uma porta de entrada para esta história e para nos envolvermos neste cemitério dos livros esquecidos. Adorei conhecer a escrita de Carlos Ruiz Zafón, já li outras coisas de Carlos Ruiz Zafón e fiquei muito agradada com com esta experiência de leitura. Foram estes os 21 obras, as 21 obras que eu escolhi para melhores de 2021. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram algum destes livros e se gostaram, se partilham da mesma opinião que eu. Deixem ficar tudo aqui na caixa de comentários e quanto a nós encontramos no próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras, boas reflexões. Tchau!